Samuel e Sara, quero ver, vou perguntar depois, hein? Apocalipse capítulo 1, versos do 1 ao 3, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmãos, o tema de hoje é o livro de Apocalipse, tá? Nós vamos fazer uma breve introdução sobre isso, sobre o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, para quem não sabe, é um dos livros da Bíblia que mais apresenta Jesus Cristo, mais fala sobre Jesus Cristo, isso tirando, é claro, os evangelhos e Isaías. Toda a Bíblia apresenta Jesus Cristo o tempo todo, mas o livro de Apocalipse resolve muitas questões a respeito de Jesus Cristo. Quando eu digo que é o que mais apresenta, eu estou tratando de pôr fim a debates que existiam na época. Na época em que foi escrito, claramente, como nós vemos nas cartas às igrejas, os capítulos 2 e 3, e nas cartas anteriores a Apocalipse, né, de Paulo e de Pedro, nós percebemos que havia muitos falsos evangelhos já naquela época, que estavam espalhados, senta por favor vocês dois, estavam espalhados e propagados, senta aí, fica sentadinho, isso, que estavam espalhados e propagados já no mundo. Então o livro de Apocalipse vai tentar também, dentre as outras coisas, esclarecer e pôr fim, vai pôr fim a todas essas questões que existiam na época. Na minha opinião, na minha humilde opinião, o propósito do livro de Apocalipse não é somente apresentar profecias das coisas futuras. O livro de Apocalipse fala de coisas que acontecerão, coisas que já aconteceram e coisas que acontecerão. Fala de coisas futuras. É onde Deus dá prova também do seu poder e autoridade sobre tudo, quando Ele anuncia as coisas futuras. E quando nós virmos estas coisas, mais glória daremos ainda. E aqueles que não creram, terão ali talvez a oportunidade de, pelo testemunho do que os seus olhos veem, se não estiverem totalmente cegos, crerem. Então não é só sobre isso, só sobre tratar do futuro e anunciar profecias e coisas que vão acontecer, mas é especialmente trazer clareza acerca de Cristo. Já nessa época havia muita discussão sobre Jesus. Será que Jesus era Deus mesmo? Será que Ele ressuscitou mesmo? Será que Jesus Cristo venceu a morte mesmo? Será que Ele vai salvar mesmo os crentes ou não? Quem será? Será que Ele vai julgar? Como é que Ele vai reconstruir? Tinha muita discussão a respeito disso. Você vê o apóstolo Paulo entrando nessas discussões nas suas cartas, o apóstolo Pedro também. Essas discussões permeavam a igreja. E aí, Jesus Cristo se revela através do anjo lá ao apóstolo João, e João então traz essa revelação, concluindo esses debates que infelizmente perduram até hoje. Eu acredito que, entendendo a forma como Jesus Cristo é apresentado no livro de Apocalipse, fica mais fácil entender as profecias. Uma vez que a gente entende as nuances do que estão sendo apresentadas a respeito de Jesus Cristo, fica mais fácil entender e interpretar as próprias profecias. Coisas básicas que Ele mesmo havia já apresentado, né? Jesus Cristo ensinou muitas coisas, são aqui resumidas, esclarecidas no livro de Apocalipse. Um dia nós vamos aprofundar nas profecias em si, mas esse não é o propósito hoje. Eu vou fazer uma visão geral das formas como as pessoas enxergam o livro de Apocalipse,
e vou dizer para os irmãos como é que a gente acha a forma como Jesus é apresentado no livro de Apocalipse, e acho que os próprios irmãos, nas suas leituras, já vão ter uma facilidade maior de interpretar o livro de Apocalipse. O nosso foco hoje, então, é entender Jesus no livro de Apocalipse. Amém? Amém. Antes de tratarmos disso, então, vou passar rapidamente uma visão sobre as 3 principais interpretações gerais sobre o livro de Apocalipse. A primeira interpretação é a visão... Samuel, senta lá, por favor. Fica sentadinho aí. A primeira visão é a visão das eras das igrejas, tá? O que seria isso? O livro de Apocalipse, então, segundo essa interpretação, estaria apresentando um registro histórico desde o surgimento de Cristo. Sai fora daí. Desde o surgimento de Cristo até a volta de Cristo. Então, o livro de Apocalipse, segundo essa interpretação, vai apresentando as eras da igreja, dividindo essas eras em 7 eras, exemplificadas nas igrejas que estão nos capítulos seguintes, né? Quais são as igrejas? Igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. Nessa visão, cada uma dessas igrejas são representações simbólicas das eras das igrejas. Então, por exemplo, a igreja de Éfeso seria a primeira igreja, a era dos apóstolos. A igreja de Esmirna seria a segunda igreja, teria sido a era das perseguições, onde a igreja foi perseguida ali até o ano 316. A igreja de Pérgamo seria a igreja que foi favorecida pelo Estado romano. A igreja de Tiátira, a partir já do século V, seria o período da Idade das Trevas, período ali da Idade das Trevas, 1000 anos, né? A igreja de Sardes seria a igreja do período da Reforma Protestante, né? Do período de 1500 até 1700. A igreja de Filadélfia seria o período das missões, né? De quando... Filadélfia seria a sexta. Seria o período das missões, dos cristãos se espalharam para fundar igrejas, fazer evangelismo pelo mundo. E a igreja de Laodiceia seria a igreja apóstata de Cristo, né? Então, por essa interpretação, nós estaríamos nesse período da igreja apóstata de Cristo. E seria essa igreja até a volta de Cristo. Nessa interpretação, os eventos descritos em Apocalipse, ou seja, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, as 7 condenações, né, ali do capítulo 17 ao 20, são também eventos históricos progressivos, tá? De tempos em tempos as coisas vão acontecendo. Então eles vão trazendo analogias sobre estas coisas. Isso aqui aconteceu no período tal, foi quando houve a queda quando Roma invadiu Jerusalém, destruiu o templo, isso aqui foi quando aconteceu. Eles vão trazendo interpretações ali, históricas de eventos já ocorridos. Então essa é uma visão. A segunda principal visão, é claro que essas visões têm nuances diferentes de cada um, mas estou falando das visões gerais. A segunda principal visão é a visão dos paralelos, tá? Paralelos. O que seria isso? Nessa visão, depois da introdução que é feito aqui, né? Todos os eventos narrados seriam narrados em paralelos, sendo uma vez apresentado um evento pelo ponto de vista da visão terrena e outra vez apresentado esse mesmo evento do ponto de vista da visão celestial. Então é o mesmo evento sendo apresentado do ponto de vista da terra, sendo apresentado do ponto de vista da visão dos céus lá. Então nessa visão, no livro de Apocalipse, os 7 selos, por exemplo, representam a visão celestial desses eventos, lá em Apocalipse 6. E os anjos, que vão aparecer lá em Apocalipse 14, né, são a representação da visão terrena desses acontecimentos. Nessa visão, os dois narram os mesmos eventos.
Então, por exemplo, Apocalipse 6 seria paralelo a Apocalipse 14. Apocalipse 8 seria paralelo a início de Apocalipse 15. As trombetas representariam o ponto de vista celestial dos eventos e as taças o ponto de vista terreno desses mesmos eventos. Então, Apocalipse do 8 ao 10 seriam paralelo e Apocalipse do 15 ao 16 outro paralelo. Então, duas visões, né? Uma que há uma sequência histórica verificável, outra que são paralelos, e existe uma terceira visão majoritária que é de uma espécie de ultra paralelo, tá? Não é só um paralelo, é um mega paralelão. Nesta visão, todos os eventos narrados são paralelos, todos são paralelos. Toda vez que tem uma sequência de 7 eventos, são os mesmos eventos, seriam as mesmas coisas, são 7 trombetas, 7 taças, os anjos, tudo a mesma coisa, 7 selos, as mesmas coisas, descritos apenas de forma diferente. Existe ainda uma quarta visão, mas que é praticamente irrelevante, pelo menos na minha opinião, que trata tudo como sendo alegórico, sem nenhuma referência de tempo, de evento, de nada. É tudo alegórico, interpretativo, e cada um interpreta como quiser. Então, à exceção dessa quarta visão, na minha opinião, existem elementos contundentes para defender as 3 visões, tanto de uma sequência histórica, tanto da visão dos paralelos e quanto da visão dos ultraparalelos. Há forma clara de você poder defender essas 3 visões. Em alguma medida, na minha opinião, todas as 3 visões contêm também fragilidades, pontos fracos para você fazer tanto os paralelos quanto as adaptações históricas. Há pontos que não, você olha assim, poxa, isso não pode estar certo. Enfim, para mim, o que eu quero dizer quando eu digo isso? Que todas essas 3 visões, em alguma medida, podem ser consideradas corretas, tá? Então é perfeitamente normal haver uma divergência sobre a interpretação de Apocalipse, não vejo problema nenhum com isso, sobre como que vai se dar as profecias do fim do mundo. É claro que a exceção, por exemplo, a visão majoritária, é que de repente vai sumir todo mundo aqui, uma galera vai ficar e outra galera, vamos supor, eu fui e mamãe ficou, né? A Carla ficou, ela foi, eu fiquei, pronto, ela foi, eu fiquei, é a visão majoritária. Então ela foi para o céu, acabou, e eu fiquei aqui para sofrer aqui a ira de Deus, né? As tribulações e tal. Essa é uma visão que claramente está errada. Isso não vai acontecer em nenhuma das 3 interpretações. Isso tem possibilidade de acontecer dessa forma. Existe um arrebatamento, mas esse arrebatamento vem junto com eventos. Então tem uma série de eventos que acontecem antes, não vai ser do nada. Esse arrebatamento secreto não acontecerá. Muito bem. Por que eu acredito, inclusive, que seja intencional de Deus que não fique tão claro assim a interpretação perfeita disso tudo? Eu acredito que a interpretação correta ela é progressiva, à medida que o tempo vai passando, algumas coisas vão ficando mais claras para a gente entender, e acho que ela é perfeitamente interpretada a qualquer igreja de qualquer tempo. Então, há igrejas, por exemplo, as igrejas de Éfeso, Esmirna, Tiátira, Pérgamo, essas igrejas eram igrejas reais que existiram na época real. Então, pode ser que representem como vão ser as igrejas na era futura? Pode ser, mas elas existiram, cada uma tinha uma característica clara. Então eu entendo que são características comuns a 7 tipos de igrejas verificáveis hoje, e sempre serão verificáveis esses 7 tipos de igrejas, sempre existirão. Então isso para mim é uma forma de nós entendermos.
sempre vai ter aplicação de tudo que está escrito em Apocalipse a qualquer crente em qualquer período histórico, porque afinal de contas estamos falando da palavra de Deus. Apocalipse 1, verso 19 vai dizer o seguinte: escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Ou seja, o que ele está relatando aqui? Coisas que já passaram, coisas que estão acontecendo agora e coisas que acontecerão depois. Então, para mim, isso é uma forma bem clara de Deus nos dizer que a aplicação de Apocalipse está em todas as gerações. Também para mim é inegável que há uma sucessão de eventos, sim, históricos. Por exemplo, vamos lá, Apocalipse capítulo 7, verso 1. Ele vai dizer: e depois destas coisas vi 4 anjos. É só esse iniciozinho aqui que eu queria. Ou seja, o tempo todo ele vai relatando eu vi tal coisa e depois aconteceu isso, e depois uma porta se abriu, depois eu vi o anjo apareceu, sempre numa linha histórica sucessiva. Então, para mim, é inegável que há uma sucessão de eventos sendo vistas por João aqui. Agora, se nós entendermos hoje, nesse sermão, como Jesus é apresentado no livro de Apocalipse, acredito do fundo do meu coração que tudo ficará mais fácil para nós interpretarmos esse livro. Então vamos lá, vamos direto aos textos até acabar. A primeira coisa que fica claro é que Jesus, Apocalipse capítulo 1, verso 5, é a fiel testemunha. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Então, beleza, Jesus Cristo é a fiel testemunha. De quem está falando? Quando ele fala da parte de Jesus Cristo, o texto está falando de quem? De Jesus Cristo, né? Não tem nenhuma dúvida. E aí ele vai dizer o seguinte, na continuação disso: de que maneira Jesus Cristo é apresentado também? O primogênito dos mortos. O que será que quer dizer quando a Bíblia chama que Jesus de o primogênito dos mortos? Quer dizer que ele é o primeiro. O que é o primogênito? O que você acha, Samuel? O que é um primogênito? Primeiro filho. Primeiro ali, né? Então, primogênito dos mortos quer dizer que Jesus foi o primeiro ao quê, gente? A morrer. Não está falando de ressurreição aqui não. Foi o primeiro a morrer. Isso é importante a gente entender. Jesus Cristo foi o primeiro a morrer. Parece coisa de maluco, né? Que desde Adão todo mundo morreu. Foi morrendo ao longo da história. Mas ele está dizendo aqui que Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos. O que isso quer dizer? Na minha visão, isso é óbvio que não está falando de uma morte física. Ele não foi o primeiro ser humano a morrer, né? Foi o primeiro a morrer, mas não essa morte física. Que morte seria essa? No próximo capítulo, Apocalipse 2, verso 11, vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano de quê? Da segunda morte. Então existe uma segunda morte, para além dessa primeira morte, que é a nossa morte física, que é uma morte espiritual. E essa segunda morte tem sobre ela um dano, um preço, um custo. Então está dizendo, olha, quem vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, quem vencer não morrerá essa segunda morte. Qual é o dano da segunda morte? É o salário da segunda morte, é o preço dessa morte. Romanos 6, 23 vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Lá em Apocalipse 21, 8 também vai dizer esse dano.
que vai dizer: mas quanto aos covardes e aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Qual é o dano da segunda morte, então? Lago que arde com fogo e enxofre. Jesus Cristo é o primogênito da morte. Isso quer dizer que Jesus Cristo recebeu sobre si o dano da morte. Qual foi o dano que ele recebeu, então? Lago que arde com fogo e enxofre. Jesus Cristo, ao morrer, foi ao inferno. Foi ao inferno. Foi lá que ele recebeu o dano da morte. Pagou o preço do salário do pecado, que é a segunda morte. Importante a gente entender isso. Agora voltando lá, Apocalipse capítulo 1 ainda, verso 5. Continuando ali. Então ele falou: olha, ele é o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, Jesus Cristo morreu, foi o primeiro a morrer, foi o primogênito dos mortos que foram ao inferno, para nos lavar pelo seu sangue. Nos lavou de quê? Dos nossos pecados. Então o salário do pecado é o quê? A morte. E o dano da morte é qual? O inferno. Então Jesus Cristo nos lavou do salário do pecado, que é a morte, e nos livrou do dano do pecado, que é o inferno. Importante a gente entender isso. Por isso ele tinha que ser o primogênito mesmo. Não podia ser eu nem você. Precisava ser ele. Mas e aí? Ele morreu e como ele está? Então lá em Apocalipse capítulo 1, verso 18, vai dizer: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Então Jesus Cristo morreu, recebeu o dano da morte, que é o inferno, que é o salário do pecado, recebeu esse dano por nós, para nos lavar, nos perdoar, nos lavar pelo seu sangue do pecado, mas ele viveu de novo, ele venceu esse dano da morte, ele ressuscitou. E quando diz aqui que ele está vivo para quanto tempo? Para sempre. Ou seja, por isso que lá em Romanos capítulo 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é estar vivo para todo o sempre, assim como nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E mais, ele vai seguir: e tenho, Jesus Cristo, as chaves da morte e do inferno. Então Jesus Cristo morreu, recebeu o dano da morte, recebeu o salário do pecado, sem merecer, foi para o inferno, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo para todo sempre, nos livrou de receber esse dano da morte. Apocalipse capítulo 2, 11, aquele que vive, não receberá o dano da morte, quem vencer não receberá o dano da morte. Passou por isso tudo e tem nas mãos dele, de Jesus Cristo, as chaves do céu, as chaves da morte, e do inferno. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ou seja, quem é que abre a porta para as pessoas irem para o inferno? Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem tem as chaves. Ele que abre, ele que fecha. Por isso ele fecha a porta para aqueles que o receberam. Por isso ele fecha a porta do inferno para aqueles que venceram, não receberão o dano da morte. Ele fechou. E ele deixa aberto para aqueles que não o receberam, para aqueles que não aceitaram. Está nas mãos de Jesus Cristo. Amém. Apocalipse capítulo 7, verso 17. Vai dizer um pouquinho mais sobre Jesus Cristo. Porque o Cordeiro, quem é o Cordeiro, gente? Jesus Cristo é o Cordeiro,
que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Então Jesus Cristo é o governo que apacenta as ovelhas de Deus, certo? E que nos guia e que nos orienta. É Jesus Cristo, então, que orienta e governa a sua igreja. Aí eu pergunto, se é Jesus Cristo que orienta e governa a sua igreja, ele faz isso desde sempre? Ou ele faz isso parceladamente, pausadamente? Desde sempre. Então, com isso em mente, a gente vai conseguindo facilitar as interpretações da Bíblia, do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2 e 3, eu não vou ler inteiros, né? Mas são as cartas que ele enviou às igrejas. Então, por exemplo, no capítulo 2, verso 1, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Então ele vai falando. No verso 8, e ao anjo da igreja de Esmirna escreve, são as cartas que ele está escrevendo. No verso 12, e ao anjo desta igreja que está em Pérgamo escreve. No verso 18, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Depois no capítulo 3, verso 1, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve. Depois no verso 7, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. E depois no verso 14, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Então Jesus Cristo, ele é o que não só guia e conduz, ele é a orientação e é aquele que apresenta os critérios pelo qual as igrejas serão julgadas. Ele tem a chave da porta do inferno e da morte, tá? Quem ele abrir a porta vai morrer essa segunda morte e vai para o inferno. Quem ele fechar não vai morrer essa segunda morte. E ele também orienta as igrejas e vai dizer o critério. Porque você odiou as práticas dos nicolaítas. Porque você retendes o que foi ensinado. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então ele vai dando as orientações, ele vai dando os critérios pelo qual as igrejas, que são diferentes, que não é universal, são locais, independentes, uma de cada uma será julgada dentro destes critérios que ele está apresentando aqui. Afinal, o livro de Apocalipse é um livro profético que fala do futuro também, e do presente e do passado também. Que como mais Jesus Cristo nos é apresentado no livro de Apocalipse, no capítulo 4, no versos 1, vai dizer: e depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E agora, no verso 11: digno és o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, Jesus Cristo é também Deus. A gente acabou de ler que Jesus Cristo estava sentado no seu trono, o Cordeiro estava sentado no trono, né? Nós vemos lá no capítulo anterior, né? no capítulo 7, ele está lá sentado no seu trono, e aqui está falando também que está assentado no trono, e viu aquela voz dizendo: sobe, eu vou lhe mostrar as coisas que vão acontecer. Jesus Cristo é também o Senhor do céu, tá? No livro de Apocalipse, Jesus Cristo é apresentado como o Senhor do céu. Como isso? É uma trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são um. Muito bem. Como mais Jesus Cristo nos é apresentado? Aí vamos lá no capítulo 5, o verso 1 ao 7, diz assim: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte brandando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele.
E eu chorava muito, João falando, né? Porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Quem é esse? Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá e raiz de Davi, que venceu. Como ele venceu? Venceu o que, gente? A morte. Jesus Cristo venceu a morte. Para que ele venceu? Para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono. Então, quem estava agora no meio do trono? Jesus Cristo. E dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra que estava assentado no trono. Agora presta atenção. João está descrevendo um evento no céu. Está lá no céu, Deus assentado no trono, um livro diante de Deus, todo mundo procurando alguém que pudesse ser digno de abrir aquele livro, que estava selado por 7 selos, e os 7 Espíritos de Deus. Precisava alguém com autoridade sobre esses 7 selos, para poder abrir os selos. Quem foi que abriu? Jesus Cristo. Que livro é esse? Jesus Cristo é o Cordeiro que abriu e nos entregou a palavra de Deus. Por isso João 1 vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, porque os 3, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são um só. É a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra. Amém. Não há dúvida do livro de Apocalipse esclarecer, resolver as discussões que existiam na época. Ele é o Cordeiro, ele está no trono, e ele é um com Deus, é um com o Espírito Santo, e ele é a palavra. Ele que abriu, ninguém como ele poderia nos trazer a palavra, somente ele. Apocalipse capítulo 6, verso 1, vai dizer um pouquinho mais sobre Jesus Cristo. E vai dizer: e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem ver. Então Jesus Cristo era o digno, e ele foi lá e abriu. E quando ele abriu esse livro, os selos, o que são esses selos que vão começar a acontecer aqui, vocês sabem? Julgamento sobre a terra. Cada um dos selos que vai se abrindo. Por exemplo, vamos ver aqui o verso 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então, Deus, Jesus Cristo, está abrindo os selos. Cada selo que ele abre, vem julgamento sobre a terra. Nesse exemplo aqui que eu li, qual é o julgamento? Vai acabar a paz, as pessoas vão se matar cada vez mais e mais. Irmãos, isso aconteceu no passado e acabou? Ou continua acontecendo? Sempre, nunca parou de acontecer. Então eu não posso olhar para esse texto e dizer que não, é progressivo e crescente. Por isso Jesus Cristo disse: olha, é como as dores do parto, elas vão se intensificando. Muito bem, então Jesus Cristo, mas não, me desviei do que eu queria dizer. Vamos lá agora no 19, a forma como Jesus Cristo está sendo apresentado. Ele está abrindo o selo, esse selo está trazendo julgamento sobre o mundo. No 19, versos 11 ao 16, vai dizer: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e um nome escrito, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Só para confirmar, Jesus Cristo é a Palavra de Deus, é o Verbo, é a Palavra de Deus que nos salva. E seguiram-no
os exércitos dos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, e da ira do Deus Todo-Poderoso, e no manto e na sua costa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, na coxa de Jesus Cristo está escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É só para não deixar dúvida, ele é a palavra, e ele é também Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é Deus, e ele está aqui julgando o mundo. Jesus Cristo é o que julgará o mundo. Ele é que tem a chave da morte, ele é que tem a chave do inferno, ele que recebeu, que foi até lá, recebeu o dano do pecado, recebeu o salário do pecado, o dano da morte. É ele quem julgará o mundo inteiro. Está nas mãos dele. E aqui nós já lemos outra coisa que é descrita a respeito de Jesus Cristo. Eu já li, está no verso 13 do Apocalipse 19. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Não tem dúvida quanto a isso. A gente às vezes esbarra discutindo com os outros na rua. Não tem dúvida, ele é a palavra de Deus. Está escrito de forma objetiva, direta. O que mais nós podemos aqui alencar? Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o início, o fim, o primeiro e o derradeiro. Jesus Cristo é também o Criador. Apocalipse 1, verso 11, vai dizer, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve num livro, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiátira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, Jesus Cristo, aqui é a palavra de Jesus Cristo. Se a sua Bíblia tiver, a minha não tem, ficar em vermelho, esse texto vai estar em vermelho. Palavra de Jesus Cristo, eu sou o Alfa e o Ômega. E vamos lá para Apocalipse 21 de novo, porque ele fala isso no início, e depois está escrito de novo no Apocalipse 21, 6, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e fim, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte de água viva. Quem foi que falou isso? Jesus Cristo falou isso. Jesus Cristo não falou para a mulher samaritana que daria uma água, que quem bebesse dessa água não teria sede, apesar dos hereges perverterem a palavra de Cristo da forma mais horrenda que possível, que eu não vou nem repetir isso, daquele texto da mulher samaritana. É Jesus Cristo que está dizendo, olha, ele vai falar, eu vou anunciar, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim, eu vou anunciar agora, João, as coisas que vão acontecer, e começa a falar. No final, quando ele está acabando, ele fala, olha, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, sou eu que dou a água da vida, e para não deixar nenhuma margem de dúvida, que já no finalzinho lá, acabando tudo, no Apocalipse 22, verso 13, ele vai dizer, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado os que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, mas ficarão de fora. Então ele está dizendo, olha, eu tenho a chave da morte e do inferno, e vou dizer, vou deixar o povo de fora, eu vou trancar fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Ah, mas isso aqui não é Jesus que está falando, não. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve
diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Então, a pessoa, mas me dá um texto que Jesus Cristo diga que Ele é Deus. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Está escrito aqui no verso 13. Mas isso aqui não é Jesus Cristo, não. Eu, Jesus. Ele está falando, eu, Jesus, para não deixar margem de dúvida. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. E o Espírito e a igreja, já respondi. O Espírito é a esposa. Quem é a esposa? A igreja. Então está falando, o Espírito e a esposa e a igreja digam: vem, porque nós estamos aqui para anunciar a Jesus Cristo e anunciar a sua volta. Como vai ser? Eu posso não saber, eu sei que Ele vai voltar. Ele prometeu e assim cumprirá, porque Ele é a palavra e a palavra da vida. E por fim, Jesus Cristo é aquele que garante a autenticidade, a veracidade, a preservação da própria palavra de Deus. Ele vai dizer, seguindo nesse mesmo texto que eu estou lendo, ele vai dizer: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa é a última coisa que eu queria trazer agora sobre Jesus Cristo. Ele disse, quem quiser, tome de graça a água da vida. Então existia um preço para a morte. Existia um preço. Existia um preço para o pecado, da morte. Existia um dano da morte, que era o inferno. É padecer do inferno. O dano da morte é o inferno. E ele está dizendo: olha, agora eu ofereço a água da vida de graça a quem quiser. E aí, com isso em mente, nós vamos ler agora o Apocalipse capítulo 22, do verso 1 a 5. Então ele está dizendo: olha, eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu ofereço de graça, eu sou a palavra, eu sou o início e o fim, e eu estou oferecendo, eu paguei o preço do pecado, eu recebi em mim o dano da morte. Aquele que vencer, quem passar por essa porta, que ele também vai dizer que ele é a porta, aquele que passar por essa porta, eis que estou à porta e bato, vencerá, não receberá o dano, não receberá o salário do pecado. Eu ofereço de graça. Apocalipse 22 vai dizer, com isso em mente: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Deus, Jesus Cristo, é tudo isso que foi apresentado em Apocalipse. E é também, de forma bem clara, a nossa salvação. É o nosso Senhor para todo sempre. Aquele que receber nunca mais precisará nem de lâmpada, não haverá mais choro, não haverá mais fome, não haverá mais maldição, e constantemente nós estaremos diante do Senhor e seremos postos para reinar para todo sempre. Amém. Porque recebemos a vida eterna. Amém?